Hi pessoal, esse é o canal Coronavírus e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Eu inicialmente gostaria de me desculpar por passar quase uma semana sem elaborar vídeos. Eu usualmente elaboro 2, 3 vídeos por semana. Entretanto, como eu resolvi publicar esse vídeo em que eu vou apresentar 2 estudos em meta-análises que apresentam resultados contrastantes referentemente à potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. E como eu gosto de, quando eu apresento esses resultados, eu comentar acerca desses resultados, desses trabalhos, e também no final emitir a minha opinião relativamente a qual trabalho de meta-estatística é mais compatível com a realidade do efeito biológico, eu resolvi rever esses conceitos referentemente à meta-análise. E como nós sabemos, a meta-análise nada mais é do que reunir estudos que apresentam uma amostra reduzida, cuja robustez do teste estatístico não proporciona condições de você concluir se esses resultados são estatisticamente significativos ou não. Você reunindo uma série desses trabalhos de menor amostragem em uma única amostra, de maneira a aplicar diferentes testes estatísticos, você poderá concluir relativamente a significância ou não dessa variável em estudo. Em outras palavras, você, com base nessa maior amostragem decorrente dessa reunião desses estudos menores, você pode aceitar ou não a hipótese de nulidade. A hipótese de nulidade nada mais é do que se a diferença entre o placebo e a droga em estudo, a vacina em estudo, apresenta uma diferença estatisticamente significativa ou não. Se ela não apresenta essa diferença estatisticamente significativa, não se rejeita a hipótese de nulidade de que não há diferença entre o placebo e a droga em estudo. Contudo, antes de nós adentrarmos na análise dessas 2 meta-análises, que, ressalto novamente, apresentam resultados contrastantes referentemente à potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19, reduzir o número de mortes ou diminuir o tempo de recuperação, eu apresentarei alguns conceitos básicos referentemente à meta-análise, de modo que você possa, ao comparar esses 2 estudos, concluir qual deles é o mais adequado, é o mais acurado para possibilitar uma conclusão referentemente a essa potencial eficácia ou não da ivermectina no tratamento da Covid-19, bem como compreender o meu posicionamento relativamente a essas 2 meta-análises, a esses 2 trabalhos que apresentam, ressalto novamente, resultados contrastantes referentemente à potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19. Isto posto em tela, nós passamos a apresentar o gráfico Forest Plot. Esse gráfico é denominado, traduzido para o português, gráfico em floresta. E basicamente ele serve para nós interpretarmos os resultados da meta-análise. Então, basicamente, esse gráfico, que é ilustrado em tela, apresenta no lado esquerdo os diferentes estudos, estudo 1, 2, 3, 4, 5, 6, usualmente eu aconselho que seja feito algo em torno de 15 a 17 trabalhos, em que é mencionado o nome do autor, dos autores, dos coautores e o ano de publicação. Posteriormente, nesse retângulo em verde,
é apresentado o número de eventos relativamente ao total da amostra estudada. Por exemplo, o número de eventos relacionado com o placebo e o número de eventos que favorece a droga em teste, ou, em outras palavras, por exemplo, o número de eventos relacionados com o placebo e o número de eventos relacionados com as vacinas. É um exemplo. Posteriormente, o peso que cada trabalho apresenta em percentual e o valor do efeito, do efeito size de cada trabalho com um intervalo de confiança. E, basicamente, esses dados eles são expressos nesse gráfico que é, de fato, o Forest Plot. Além desses desses elementos principais aqui que compõem a parte estatística desse trabalho. A parte estatística desse trabalho basicamente avalia a heterogeneidade e o efeito total, ou seja, o efeito size que nós veremos a seguir. Basicamente, cada trabalho é ilustrado por esse retângulo e essas linhas horizontais. De maneira que também nós constatamos nesse gráfico uma linha vertical e uma linha horizontal inferior. De maneira que essa linha vertical, ela divide os resultados desse trabalho, ou seja, se o evento favorece ao grupo controle ou se ele favorece a droga experimental. De maneira que a posição aqui relativamente a esses lado direito ou lado esquerdo não tem importância. O que realmente importa é relativamente que esses lados eles sinalizam o placebo e sinalizam a droga em estudo, ou para qual determinado evento favorece. No caso, em tela, o grupo experimental ele foi colocado à esquerda e o grupo controle à direita. Da mesma maneira, quando da disposição da listagem, do rol desses eventos relativamente aos estudos. De maneira que o peso de cada estudo e o tamanho da amostra é sinalizado por esses retângulos, por esses quadrados, melhor dizendo, em que quanto maior for o quadrado, quanto maior for o retângulo, maior é a amostragem, maior é o peso desse trabalho. E essas linhas horizontais, também referente a cada trabalho, significam um intervalo de confiança. De maneira que sempre que essa linha horizontal cruzar com essa linha vertical desse gráfico, a significância estatística não ocorreu, ou seja, o trabalho não apresentou significância estatística. Em tela são ilustrados 5 trabalhos em que não foi identificado uma significância estatística. E, basicamente, esse efeito size, essa significância estatística, ela é sinalizada por esse diamond, por esse diamante, por esse losango em preto, em que quanto maior for, quanto mais aberto for esse losango, maior é o intervalo de confiança. De maneira que nós temos aqui como maior trabalho, com a maior
amostragem com maior peso é esse quadrado. E o menor é basicamente esse aqui, esse quadrado, que é bastante reduzido. Também um outro dado importante relativamente à significância estatística e à confiabilidade desse trabalho, desse forest plot, desse estudo, é basicamente o intervalo de confiança. Quanto menor for esse intervalo de confiança, mais confiável é esse estudo. De maneira que coincidiu um menor intervalo de confiança com uma maior amostragem. De maneira que, como o Diamond, nesse estudo aqui, contactou essa linha vertical, esse estudo, essa meta-análise, apresentou resultado estatisticamente não significativo, a despeito de favorecer ao grupo experimental. Isto posto, outros elementos importantes desse forest plot para você confiar ou não nessa meta-análise é referentemente à heterogeneidade. A heterogeneidade nós também, assim como o efeito size que eu mencionei aqui, nós vamos estudar a seguir. Contudo, eu posso adiantar que a heterogeneidade ela é expressa por esse valor I ao quadrado, de maneira que quando essa heterogeneidade for zero ou menor que 30%, ela é considerada baixa. Quando ela for de 30% a 70%, ela é considerada moderada, e quando ela for maior do que 70%, ela é considerada uma alta heterogeneidade. A importância dessa heterogeneidade é que quanto maior ela for, mais susceptível de estar errado, por exemplo, relativamente a um trabalho que apresente uma significância estatística. Uma significância estatística em um trabalho que apresenta uma heterogeneidade, vamos supor, de 92%, você desconfie dessa significância estatística, porquanto essa heterogeneidade pode ter interferido relativamente à significância estatística desse trabalho. Também é importante ressaltar que, relativamente à heterogeneidade, também é apresentado o resultado do teste estatístico utilizado para a detecção dessa heterogeneidade. No caso, em tela, foi o Q quadrado, mas podem existir outros testes para a detecção da heterogeneidade. Nesse caso, como a heterogeneidade foi de 0%, o teste de significância estatístico foi maior do que 0,05, foi 0,99, portanto, desconsidera-se essa heterogeneidade como capaz de interferir nos resultados desse estudo, estatisticamente. E quando nós analisamos o efeito size, ou seja, o efeito expresso por esse Diamond, ou então em valor numérico de 0,64, que é ressaltado nesse total, o valor absoluto desse efeito size, foi identificado um efeito size estatisticamente não significativo, porquanto o P foi também de maior do que 0,05, confirmando o valor tanto absoluto quanto o valor em termos gráficos pelo contato desse Diamond com essa linha vertical que separa, que é o considerado entre o efeito
entre o evento favorecer ou ao grupo controle ou ao grupo experimental. No caso, o Diamond contactou essa linha vertical, foi considerado favorecendo ao grupo experimental, porém com uma diferença estatisticamente não significativa em relação ao controle, detectada por um P maior do que 0,05 na estatística Z, que é um teste estatístico que é utilizado para a detecção desse efeito size, que ressalto novamente a conceituação, nós veremos nos slides seguintes. De maneira que a seguir nós passamos a analisar o efeito size, conceituar o que seja o efeito size, ou seja, aquele losango preto que é sinalizador do efeito absoluto referentemente à meta-análise. Basicamente, o efeito size, ele nada mais é do que a diferença entre esses dois picos, essas duas curvas, uma sinalizando o grupo controle e a outra sinalizando o grupo experimental. De maneira que quanto maior for essa diferença entre as médias referentemente ao grupo controle ou placebo e o grupo experimental, mais potente será o teste estatístico, mais confiável será o teste estatístico, uma menor amostragem será necessária para a detecção desse teste, da significância ou não desse teste estatístico. E basicamente é o que nós identificamos nessa imagem ilustrada, nessa figura ilustrada em tela, em que nós temos as duas curvas, uma referente ao placebo, ao controle, e a outra referentemente ao grupo experimental, em que o efeito size sinaliza basicamente a distância entre os picos dessas curvas, em que o cálculo desse efeito size tem por base essa diferença em valor absoluto entre os dois, entre essas duas curvas, entre esses dois picos, dividido pelo desvio padrão, que também é ilustrado em tela. No caso, o grupo controle apresentou uma média de 80%, o grupo experimental de 90%, e o desvio padrão entre as duas curvas foi de 10%, de maneira que o efeito size calculado foi 90 referentemente ao grupo experimental, menos 80 do grupo controle, o grupo placebo, dividido por 10, que foi o desvio padrão constatado e que deu o resultado de 1. Então, essencialmente, basicamente, o efeito size, o Diamond, o efeito absoluto da meta-análise é calculado dessa maneira, é identificado dessa maneira. Ressalto novamente que quanto maior for a distância da média entre o placebo e o grupo experimental, maior a potência do teste estatístico, mais confiável ele é e uma menor necessidade de uma amostragem mais volumosa. Um outro parâmetro que é importante se considerar quando na análise da meta-análise é se o conceito de efeito fixo e efeito randomizado ele foi aplicado corretamente no estudo. E para isso, em tela, nós apresentamos essa figura ilustrativa em que à direita nós temos o efeito fixo e à esquerda os efeitos randomizados. Basicamente, o efeito fixo é aquele efeito em que
se considera como variante entre os estudos apenas a variação por chance de cada estudo, de maneira que todos eles apresentarão uma mesma média aritmética. De maneira que essas variações de cada estudo, elas variam discretamente por chance e têm como base esse potencial de erro. Por outro lado, os efeitos randomizados, como o nome diz, efeitos aleatórios, eles consideram não somente essa variação interna do trabalho, essa variação por chance, esse erro por chance, mas também consideram variação intertrabalho. Ou seja, sempre que nós tivermos uma heterogeneidade acentuada, é indicado se utilizar um modelo do efeito randomizado, do efeito aleatório. Quando, por sua vez, a heterogeneidade não for muito acentuada, ela for baixa, pode-se utilizar o efeito fixo. Também um outro fator que é relevante quando da seleção se o modelo de estudo será por efeito fixo ou efeito randomizado, é relativamente o tamanho de cada estudo. Se nós trabalharmos com uma amostra constituída por estudos que apresentam uma amostragem volumosa, o efeito fixo é o mais indicado. Por outro lado, se essa nossa amostra constitui de estudos que apresentam uma amostragem pequena, o efeito randomizado aleatório é o mais indicado. Também, quando se considera essa seleção do efeito fixo ou do efeito randomizado, do efeito aleatório, há que se considerar que o efeito fixo, ele considera ele valoriza, ele prepondera na sua estimação aqueles trabalhos, aqueles estudos que apresentam uma amostra mais volumosa, enquanto que o efeito randomizado, ele considera mais para sua aferição aqueles estudos que apresentam uma amostra mais reduzida. De maneira que, em geral, quando se compara o efeito size relacionado com a análise, com um modelo obtido por meio do efeito fixo, esse efeito fixo ele será maior do que o randomizado, porquanto, como nós podemos constatar nessa figura em tela, o efeito fixo, os estudos, o efeito desses estudos, o efeito size desse estudo, eles se localizam próximos à média aritmética do estudo. Enquanto que, relativamente ao efeito randomizado, esses efeitos size de cada estudo, eles guardam uma relação com essa variação interna e externa, interestudo, de maneira que alguns deles se afastam dessa linha, dessa média aritmética, de maneira que o efeito randomizado, usualmente, ele é menor, o efeito size, o efeito absoluto, por um modelo randomizado, ele é menor do que aquele obtido por meio de um modelo fixo. Um outro parâmetro importante para nós verificarmos se a meta-análise e os resultados estatísticos obtidos
pela meta-análise, seja significante ou não significante, se eles são relevantes, se eles são confiáveis, é basicamente determinar se essa significância ou não significância ela foi obtida por meio de uma heterogeneidade dessa amostra capaz de não interferir nessa significância ou não significância estatística. Para tanto, é necessário que nós conceituamos o que seja heterogeneidade de uma maneira bastante didática, concisa, até mesmo excessivamente didática. Eu vou citar o exemplo da análise da variável, por exemplo, cor de maçãs. Como nós sabemos, existem duas cores de maçã, verde e a vermelha. De maneira que, nesse contexto dessas cores, há uma variação, uma heterogeneidade interna dessas cores que é aceitável no contexto da análise dessa variável cor das maçãs. Contudo, por exemplo, existem heterogeneidades relacionadas com a metodologia. Por exemplo, eu estou numa macieira coletando maçãs e no lado tem uma laranjeira, um laranjal, em que eu coleto em uma outra cesta laranjas, de maneira que ao colocar na cesta de maçã, eu coloco uma laranja. Essa laranja na cesta da maçã representa uma heterogeneidade decorrente ao método que eu utilizei, que eu estou utilizando. Existe também a heterogeneidade por chance. Por exemplo, eu tenho um recipiente contendo as maçãs e eu resolvo descansar embaixo de uma laranjeira e cai nessa laranjeira uma laranja na cesta das maçãs. Essa heterogeneidade decorrente dessa queda dessa laranja é uma heterogeneidade por chance, de maneira que, quando eu analiso o forest plot, existem alguns parâmetros estatísticos que sinalizam essa variabilidade, essa variância, essa heterogeneidade. Um desses é o I ao quadrado. O I ao quadrado é a heterogeneidade que, se for de 0 ou menor que 30%, 25%, é uma baixa heterogeneidade. Se for de 30% a 60%, 70%, é uma moderada heterogeneidade. E se for uma heterogeneidade maior do que 70%, é uma heterogeneidade acentuada. De maneira que, no contexto da meta-análise, uma heterogeneidade inferior a 50%, ela é aceitável de maneira que ela possa proporcionar um resultado estatístico confiável. Contudo, uma heterogeneidade maior do que 50%, ela já é capaz de ter influenciado nesse resultado do teste estatístico. Existem outros parâmetros que também o Forest Plot nos fornece, como, por exemplo, o intervalo de confiança. Quanto maior for o intervalo de confiança, maior a variabilidade, maior a heterogeneidade. Um outro parâmetro que não é sinalizado, apesar que o intervalo de confiança ele considera o desvio padrão, mas um outro dado estatístico é o desvio padrão. Quanto maior for o desvio padrão, maior será a heterogeneidade, mais susceptível de influenciar nesse resultado do teste estatístico será essa maior heterogeneidade. Isto posto, para finalizar esses conceitos introdutórios referentemente
a meta-análise e a interpretação do forest plot, da metodologia envolvida, é importante se distinguir duas taxas, ou seja, a risk ratio e a odds ratio. Basicamente, a diferença entre essas duas taxas é a mesma da probabilidade para a proporção. Probabilidade risk ratio, proporção odds ratio. De maneira que, quando você analisa um grupo de 10 pessoas, dessas 10 pessoas submetidas a um determinado agente patológico e 5 adquirem uma doença, 5 de 10 adquirem uma doença, a risk ratio é basicamente calculada dividindo essas 5 pessoas que adquiriram a doença pelo total de pessoas desse grupo, ou seja, 10 pessoas que vai dar meio, ou seja, 0,5. Então a risk ratio é 0,5 ou 50%. Já no caso desse mesmo cálculo feito com base, cálculo desse risco feito com base na odds ratio, você tem desse grupo de pessoas 5 que adquiriram a doença. E a odds ratio, o denominador dessa fração é não mais o total de pessoas, mas aquelas que não foram acometidas. Se você tem 10 pessoas e 5 adquiriram a doença, consequentemente 5 não adquiriram, e a odds ratio vai ser de 1. Ou seja, a risk ratio 0,5 e a odds ratio 1. Ou seja, a odds ratio sempre vai apresentar uma taxa de risco maior do que a risk ratio. Por quê? Porque o denominador da fração, ambas são calculadas com base em uma fração em que o denominador da fração referentemente a risk ratio é maior, consequentemente a taxa vai ser menor do que comparativamente a odds ratio. E se você não entendeu esse cálculo relativamente ao acometimento por uma doença, vamos supor que calcular risk ratio em uma vacina que apresenta uma eficácia de 50%. Então, de um grupo de 10 pessoas, 5 pessoas vão adquirir a doença. É o mesmo cálculo apresentado anteriormente. 5 dividido por 10 vai dar 1 meio, ou seja, 0,5. Se for calculada essa mesma eficácia dessa vacina, o risco de adquirir essa doença pela odds ratio vai ser de 1, ou seja, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, é basicamente esse o conceito. E tem ainda um outro exemplo, se você não entendeu nenhum desses dois exemplos, eu vou apresentar um terceiro exemplo, qual seja você jogar uma moeda para cima. Se você jogar uma moeda para cima e calcular pela risk ratio, a probabilidade vai ser 1 de cair, por exemplo, cara ou coroa, vamos supor cara. De cair cara vai ser 1 dividido por 2, ou seja, as duas possibilidades, cara ou coroa. Ou seja, 1 por 2, 0,5. Se você calcular esse evento de jogar uma moeda para cima, o risco envolvido em cair cara pela odds ratio, ela vai ser 1. Por quê? Porque um evento é cair cara, o outro evento é cair coroa, então vai ser 1 dividido por 1 e não mais 1 dividido por 2, como na risk ratio, na probabilidade. Então, essa taxa de risco pela odds ratio vai ser de 1. Então, isso é um aspecto importante relativamente
a risk ratio e a odds ratio, ou seja, a odds ratio sempre vai apresentar uma taxa de risco maior do que a risk ratio. Ou, se você fizer analogia com uma vacina, a eficácia da vacina vai ser sempre maior com a odds ratio do que com a risk ratio. Isto posto, um outro aspecto importante é relativamente à metodologia do trabalho. A técnica da meta-análise, a conceituação, ela indica que para trabalhos em cohort se utilize a risk ratio. Por quê? Porque você tem um grupo exposto, um grupo de pessoas que são expostas e um outro grupo de pessoas que não são expostas e que adquirem a doença. No caso da odds ratio ou do controle de casos, você tem um grupo de pessoas expostas que adquirem a doença que são comparadas com aquelas pessoas que não adquirem a doença. Então, controle de casos, odds ratio, cohorts, risk ratio. Evidentemente que existem pessoas que aplicam a odds ratio tanto para controle de casos como para cohorts, ou então estudos clínicos randomizados. Entretanto, eu aconselho a você utilizar, se você utilizou no seu trabalho cohort, utilize risk ratio. Se você utilizou no seu trabalho, na sua meta-análise, controle de casos, estudos observacionais, odds ratio. E se você utilizou os dois, eu aconselho você a usar a odds e a risk ratio e, posteriormente, fazer uma média aritmética dos dois valores, das duas taxas obtidas. Bem, isso é a minha opinião. Isto posto, nós passaremos nos slides seguintes a analisar essas duas meta-análises contrastantes referentemente ao efeito, à eficácia da ivermectina como uma potencial droga para tratar a Covid-19, cujas meta-análises apresentaram resultado contrastante. Então, com base nisso tudo que foi apresentado, nós vamos analisar individualmente essas meta-análises de modo a concluir qual é a mais acurada, apresenta uma metodologia mais acurada, de maneira que a gente possa considerar esse resultado como mais adequado, como mais próximo ao real evento biológico, ou seja, se a ivermectina apresenta ou não apresenta eficácia para tratar a Covid-19 com base nessas duas meta-análises que, ressalto, apresentam resultados contrastantes, de maneira que uma está errada, uma apresenta uma metodologia mais inacurada do que a outra. Então é isso que nós vamos tentar identificar na análise dessas duas meta-análises.
Essas considerações introdutórias, a análise desses parâmetros que nos ajudam a identificar se uma meta-análise foi bem ou não desenvolvida, construída, nós passamos a analisar duas meta-análises que apresentam resultados contrastantes. Uma meta-análise aponta na direção de que a ivermectina não apresenta efeito anti-Covid, não reduz a mortalidade e não reduz o tempo de recuperação. E uma outra meta-análise indicando que a ivermectina, de fato, ela contribui para a sobrevida dos pacientes, reduzindo o número de mortes. E o primeiro desses trabalhos dessa meta-análise que nós estudaremos é de um grupo de professores peruanos, de universidades peruanas, de faculdades de medicinas de universidades peruanas, em associação com o professor José González Zamora, da Escola de Medicina da Universidade de Miami, na Flórida. Isto posto, os autores, eles estudaram a ivermectina em parte desses 7.412 pacientes, porquanto alguns deles não fizeram uso da ivermectina, e eles chegaram a duas conclusões que foi o objetivo dessa meta-análise: determinar o número de pacientes, determinar se a ivermectina era eficaz na redução da mortalidade e se a ivermectina reduzia também o tempo de recuperação, ou seja, os pacientes que tomavam a ivermectina, se eles apresentavam uma cura mais rápida, uma recuperação mais rápida comparativamente àqueles que não fizeram uso da ivermectina. E os autores, eles chegaram à conclusão de que nessa meta-análise a heterogeneidade era grande, ou foi constatada, volumosa, acentuada, e que não havia dados suficientes. Muitos desses trabalhos contêm bias, algumas bias de publicação, alguns erros de publicação, e que não era possível, com base nesses dados, concluir se a ivermectina apresenta efeito Covid ou anti-Covid, ou se ela deve ser indicada ou não para o tratamento da Covid-19. E, basicamente, teve como base esse resultado: 0,89 de efeito size, probabilidade de 95%, com intervalo de confiança de 0,09 a 1,70. Salvo o melhor juízo, essa risk ration, esse logaritmo da risk ration, análise da risk ration, apresentou um resultado estatisticamente significativo, ou seja, menor que 0,05, ou seja, a ivermectina, ela reduziu a mortalidade algo em torno de 100 menos 89 dá 11%. Contudo, a heterogeneidade constatada nesse trabalho foi de 84,7. Ela foi também considerada estatisticamente significativa, de maneira que os autores, frente a essa heterogeneidade elevada, os autores, salvo melhor juízo, eles deveriam ter feito a análise de subgrupos, por exemplo, pacientes com mais de 60 anos e menos de 60 anos, para verificar se de fato a ivermectina reduziu ou não a mortalidade referentemente a esse grupo. Era uma das pesquisas de subgrupo
meta-análise de subgrupo que deveria ter sido feita e não foi feita nessa meta-análise referentemente a essa heterogeneidade elevada de 84,7 que compromete essa significância estatística referentemente ao efeito size. O mesmo se constatou referentemente ao tempo de recuperação. No tempo de recuperação, o resultado foi estatisticamente não significativo, mas também com uma heterogeneidade de 92,6%. Deveria também ter sido feita alguma análise de subgrupos ou então a meta-regressão. Isso posto, nós partimos para a análise do Forest Plot. Se a minha visão, já estou ficando meio velho, mas se a minha visão não me engana, esse losango aqui, ele não está contactando com a linha vertical, o que sinalizaria referentemente ao número de mortes, a redução do número de mortes, uma não significância estatística. Esse losango aqui, ele está batendo com o 0,04 menor do que 5%. Contudo, a heterogeneidade ela foi significativa e apresentou um valor de 85%. Ele arredondou 84, pouco para 85%. De maneira que a redução no número de mortes, algo em torno de 8%, cai por terra. E também, em favor dessa heterogeneidade acentuada, nós temos um intervalo de confiança extenso que, de fato, compromete essa meta-análise. É uma meta-análise que, a despeito de conter alguns trabalhos com um intervalo de confiança decrescido e com uma amostra relativamente volumosa, contém outros trabalhos com uma amostra reduzida e com um intervalo de confiança amplo, de maneira que esse resultado, considerando essa heterogeneidade, ela acentuada, ela deve ser desconsiderada, especialmente porque não foi feita a meta-regressão. Então, em outras palavras, esse resultado aqui não serve para nada. Relativamente ao tempo de recuperação, também se constata, confirmando o que foi expresso no resumo, nos resultados no resumo, a significância estatística pelo Diamond foi bastante extensa. E você vê que o intervalo de confiança foi bastante extenso. Então, eu não sou estatístico. Agora, se um estatístico pega isso aqui, ele em primeiro lugar, ele começa a rir desse intervalo de confiança. E, em segundo lugar, ele manda os caras jogar no lixo. Joga no lixo essa porcaria que não serve para nada. Essa heterogeneidade aqui, ela está completamente elevada. Esse intervalo de confiança não é intervalo de confiança nenhum, é um intervalo de desconfiança, que o sujeito olha e já bate, já vê que isso aqui não... Então, esse resultado também do tempo de recuperação, tendo por base essa meta-análise, é completamente questionável. E quando nós analisamos também um dado interessante, é nessa outra tabela aqui, em que foi analisada a risk ratio. A risk ratio aqui, foi de 70% para a mortalidade. Uma risk ratio, um efeito size de 70%, significa que a mortalidade foi reduzida em 30%, que é um valor significativo. E também com relação ao tempo de recuperação, foi de 1,37. Contudo,
Contudo, quando se analisa, por exemplo, o tempo de recuperação, o intervalo de confiança aqui também ele é absurdo. Então, com toda a vênia, esse trabalho aqui, o lugar dele, dessa meta-análise aqui, era o lixo, porque ela não serve para nada. Essa meta-análise aqui não serve para nada. Não sei se sou eu, membro do corpo editorial de um periódico, e me apresenta uma meta-análise dessa aqui, eu não aceito para publicação. Não sei se esse trabalho vai ser aceito, mas eu não aceitaria. Porquanto não se pode, com base nessa meta-análise, é uma meta-análise completamente maluca. Tem outros dados nessa meta-análise que explicam essa heterogeneidade acentuada de 85% e de 92%. Eles misturaram tudo. Eles misturaram cohort, misturaram controle de casos, estudo clínico randomizado, e ainda misturaram esses parâmetros de aferição aqui, denominado GRADE, que acrescenta mais subjetividade humana na interpretação desses resultados. Então, com toda a vênia, os autores, o professor lá da Universidade de Miami, na Flórida, que me desculpe, mas isso aqui não serve para nada. Feitas essas considerações acerca dessa meta-análise, da relevância dessa meta-análise que não encontrou significância entre o efeito da ivermectina, da potencial eficácia da ivermectina para tratar a Covid-19, tendo por base a redução da mortalidade e a redução do tempo de recuperação dos pacientes portadores de Covid-19, nós passamos a analisar essa outra meta-análise que aponta resultados na direção oposta, ou seja, em pacientes portadores de Covid-19, casos severos e graves, a ivermectina reduziu em 75% a mortalidade. Trabalho esse que foi realizado por um consórcio de professores de várias universidades, da Índia, de Bangladesh, do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, da Espanha, dentre outros países, e que teve como base dessa meta-análise, dessa revisão sistemática, melhor dizendo, e meta-análise, cerca de 18 trabalhos de triagem clínica randomizada. Esses 18 estudos clínicos de triagem clínica randomizada totalizaram 2.282 pacientes. Desses 18 estudos clínicos de triagem clínica randomizada, 6 foram utilizados para meta-análise, de maneira que a meta-análise proporcionou uma risk ratio de 0,25, com intervalo de confiança em nível de significância de 95%, de 0,12 a 0,52, sendo que essa risk ratio apresentou a significância estatística de 0,0002, ou seja, menor do que 0,01. Foi em nível, a significância estatística foi em nível de 99%, mais de 99%. Também é importante ressaltar que neste contexto, quando se compara, por exemplo, o intervalo de confiança de 0,12 a 0,52, e se compara com aquele outro horrorosos intervalos de confianças apresentados na meta-análise anterior, a gente chega à conclusão que, com base somente analisando esse intervalo de confiança, que a heterogeneidade, ao contrário daquela outra meta-análise, que foi uma heterogeneidade acentuada,
Nessa meta-análise, a heterogeneidade deve ter sido baixa ou moderada. E, de fato, quando a gente analisa o forest plot nesse gráfico aí, que foi obtido por um outro programa de computador, diga-se de passagem, esse programa de computador é de acesso livre na internet, é disponibilizado livremente. Você, quando analisa a heterogeneidade, de fato, você encontra uma heterogeneidade de 34%. Heterogeneidade essa que, de fato, retrata esse decrescido intervalo de confiança, ou melhor dizendo, decrescido não, esse intervalo de confiança aceitável, confiável, de maneira que essa heterogeneidade, que foi não significativa, com um P maior do que 0,05, não interferiu na significância estatística encontrado para o efeito size, que foi um efeito size de 0,25, que é expresso pelo Diamond, cujo Diamond não contactou a linha vertical de separação entre os eventos que favoreceram a ivermectina e os eventos que favoreceram ao grupo controle, de maneira que esses eventos eles favoreceram a ivermectina. Ou seja, a ivermectina apresenta eficácia anti-Covid-19, reduzindo a mortalidade em 75%, porquanto a risk ratio, o risco envolvido nessa mortalidade, é de 25%. De maneira que, quando se analisa, se compara essa meta-análise com a meta-análise anterior, se chega à conclusão, com base nessa heterogeneidade, de que esse trabalho, nessa menor heterogeneidade, nesse menor intervalo de confiança, que esse trabalho de meta-análise é muito mais confiável do que aquele trabalho anterior, com toda a vênia aos professores. Nessas considerações finais, eu gostaria de ressaltar a importância dessa meta-análise realizada pela Universidade de Liverpool, ou melhor dizendo, liderada pela Universidade de Liverpool, relativamente à constatação desse efeito por meio do risk rate de 0,25, ou seja, numa redução das mortes por Covid-19 em pacientes que usam a ivermectina de 75%. É importante ressaltar que esse dado, ele não foi somente, essa redução de morte, ela não foi somente constatada nessa meta-análise. A meta-análise daquele grupo dos professores peruanos, das universidades peruanas, em conjunto com a Universidade de Miami, também constatou uma risk ratio de 70%, ou seja, uma redução no número de mortes, algo em torno de 25%, e que foi considerada também estatisticamente significativa, foi de 0,04, ou seja, menor que 0,05, então foi estatisticamente significativo. Entretanto, no contexto em que foi realizado esse trabalho, essa significância estatística ela foi colocada sob suspeita em decorrência da heterogeneidade obtida nesse trabalho, que foi uma heterogeneidade de 85%, que de fato deve comprometer, deve ser questionada referentemente a essa redução da mortalidade. Entretanto, esse dado obtido pela Universidade de Liverpool e o consórcio que estudou a ivermectina é bastante
robusto, uma significância estatística na redução das mortes de 75% em pacientes que utilizaram a ivermectina. Ressalta-se também que num contexto de uma heterogeneidade mediana, próxima, no limite entre a baixa e a mediana, de 34%, portanto aceitável, e que sugere, vem ao encontro também, por exemplo, de dados em países como no Peru, em que se utilizou a ivermectina e a ivermectina apresentou, em média, um percentual entre 65% a 80%, com uma média de 75% de redução da mortalidade. Então, esse dado é que é importante, nem o trabalho, nem essa meta-análise em si, mas o conjunto desses dados. Aqui no Brasil também, o estado de Santa Catarina apresenta uma média de mortalidade, uma incidência de mortalidade menor do que os outros estados do Sul, cerca de 50% a menos do que constatado no Rio Grande do Sul e no Paraná. Então é esse conjunto de dados referentemente à diminuição da mortalidade pela ivermectina que vem ao encontro desse possível efeito, dessa possível eficácia da ivermectina no tratamento da Covid-19. E no atual contexto, eu ressalto novamente a possibilidade do efeito sinérgico, do efeito potencializador da imunidade induzida pelas vacinas, pelo efeito imunomodulador, um dos mecanismos apresentados pela ivermectina, dessa possibilidade, dessa possível utilização sinérgica conjunta das vacinas com a ivermectina. Especialmente porque, a despeito da ivermectina ser considerada uma droga antiga, como uma candidata ministra brasileira aí afirmou, ela é o protótipo das drogas modernas que provavelmente se desenvolverão, porquanto ela atua exatamente, ela apresenta um mecanismo de ação, um mecanismo de se ligar na glicoproteína spike, da mesma maneira que os anticorpos neutralizantes. Com toda a vênia, a candidata ministra brasileira, que é uma professora universitária, e eu que atuei no meio acadêmico, conheço o meio acadêmico brasileiro, nós sabemos como grande parte do corpo feminino, inclusive no âmbito da Universidade de São Paulo, é formada. No mais, eu espero que esse trabalho tenha ajudado você a compreender não somente acerca da potencial eficácia da ivermectina no contexto da Covid-19, como também compreender esses resultados contrastantes referentemente à literatura publicada com relação à Covid-19, de maneira que eu ajudando você a compreender essas controvertidas análises e interpretações de resultados, com relação a essa controvertida análise da eficácia, da possível eficácia da ivermectina contra a Covid-19, você possa melhor se proteger. Eu espero que você continue assistindo meus vídeos. Tenho consciência que esse vídeo foi um pouco longo, mas ele foi longo porque era necessário apresentar para você, minha audiência, determinados conceitos para facilitar você a desenvolver o seu senso crítico justamente com relação à interpretação dessas duas meta-análises contrastantes que eu apresentei para você.